Será que aprendemos alguma coisa com os últimos acontecimentos, com as últimas tragédias, com as últimas crises que a humanidade vem sofrendo? Será que realmente aprendemos alguma coisa? Este vídeo é um sinal de alerta, não somente para você, mas talvez até para esse que vos fala. Preste atenção no que eu vou falar agora. Mas antes, você já vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai acionar o sininho das notificações e preste atenção, porque o que eu vou falar agora é muito sério e eu penso que está na hora da gente repensar algumas coisas. Mas vamos repensar depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal X da Questão. Eu peço desculpas por eu não ter produzido conteúdo nos últimos dias, mas realmente tem sido bastante agitado os meus dias no âmbito profissional, o que me fez eu ter pouco tempo, para fazer vídeos aqui no canal. E como eu prezo por fazer coisas de qualidade, eu não quero fazer qualquer coisa só para ter números, então demorou aqui para eu produzir vídeos. Mas vamos retomar aqui a produção do canal essa semana e eu já tenho uma programação de vídeos, já que nós vamos fazer pelo menos uma vez por semana o nosso X da Questão. Meus caros, eu quero falar para você aí do outro lado, e falo inclusive para muitos alunos que me assistem aqui na plataforma. E falo para você, claro, que me acompanha desde 2018 nos meus trabalhos aqui no YouTube. E você sabe que eu não faço tipo, não faço média, e eu falo aqui literalmente o que eu penso. Não só aqui, como em todos os espaços, enfim. É claro que a gente já tem que dosar como a gente fala, mas a gente tem que ser verdadeiro. Não para com os outros, mas para conosco. E aí a gente precisa fazer um exercício de consciência. Um exercício, aliás, que já defendia o grande filósofo e um dos fundadores da Igreja Católica, Santo Agostinho, que foi levado às suas ideias muito mais no campo também do castigo e de uma coisa de dominação de consciências. Mas se a gente pegar a base do que o Santo Agostinho nos orientava, a patrística, que é a teoria do Santo Agostinho, você vai ver que ele trabalha muito com o conceito de consciência. E esse conceito a gente deveria retomar, porque nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas não estão nem aí para as suas consciências. Elas não estão pensando mais, nós não estamos pensando mais sobre o que nós fazemos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós de fato defendemos. E aí a gente precisa parar para pensar. A gente precisa parar para pensar o seguinte: nós tivemos uma pandemia em 2020, nós tivemos desastres ambientais em todo o país praticamente, desde Brumadinho, passando pelas chuvas aqui do estado do Rio Grande do Sul e outros problemas mais. Agora, há poucos dias, aí na região do Pantanal, sofre também com desmatamentos e tudo mais. Mais ainda, com todas essas coisas, todas estão acontecendo. Nós temos uma sociedade que hoje está aceitando a turba pequena, mas hoje dominante, da turba do ódio. Nós hoje temos um país dividido, mas não é um país dividido de fato por uma coisa boa, porque tem uma ideia diferente um do outro. Ela é dividida pelo ódio
e talvez você tenha que defender uma coisa menos pior porque a outra é pior ainda. Essas coisas todas fazem com que nós temos um caldo, né? Que nós tenhamos de fato uma sociedade doente. E uma sociedade doente que, diante da crise e de quando a coisa realmente, como diria, né, o Chico Buarque naquela música, né, que ele diz assim, a coisa grita preta, quando a coisa realmente enfeia, então eu vou ser solidário. Então nós temos picos de solidariedade na tragédia. E por que nós não temos essa solidariedade quando tudo está como antes no quartel de Abrantes? Porque essa solidariedade é uma solidariedade desesperada, é uma solidariedade de quem acha que talvez na iminência do fim eu fazer algo vai salvar a minha alma, que efetivamente está perdida no dia, entre aspas, comum. No dia que não tem prova, eu não estudo, e eu vou estudar no dia da prova. Não vai dar certo. Nem tem como dar certo isto. Efetivamente, não tem como dar certo. Sabe por que não tem como dar certo? Porque o nosso país precisa, e eu repito, rever os seus conceitos. E estou falando tudo isso para ver como, no caso do Rio Grande do Sul, em que nós temos uma rivalidade no campo do futebol, que é uma rivalidade de Grêmio e Inter, como isso é um sintoma de uma sociedade adoecida, que se diz solidária, mas até que ponto existe realmente solidariedade? Ou talvez nós estamos vendo, na verdade, uma exposição de vaidades, que é muito mais interessante você aparecer na frente da lente de uma câmera de televisão ou de um canal de YouTube ou de uma rede social dizendo, olha, eu sou solidário, no dia que encheu tudo d'água eu estava lá resgatando pessoas, e é louvável quem faça isso, mas você não é menos solidário porque você talvez não tenha capacidade de fazer isso. Você é solidário quando você deixa de ser um sacana com teu colega de trabalho, quando você respeita uma idosa, um idoso no ônibus, no lugar que ele tem que sentar e não ocupa o lugar dele, simplesmente porque tu acha que tu tem direito de tudo e os outros nada. Você é solidário de verdade quando de fato você se torna uma pessoa boa, não porque tu quer que os outros reconheçam que você seja uma pessoa boa, e nem se autotitula pessoa de bem, como muitos por aí propagam. Você faz isso porque acredita no bem de verdade, porque você acredita no amor, e eu estou falando no amor que não é o amor das novelas, nem o amor sexual dos filmes eróticos ou coisas assim. Eu estou falando do amor universal, do amor que faz com que você olhe para o outro e sinta a dor do outro de verdade e respeite-o. É o amor que nos coloca numa condição igual. Nunca nos colocamos mais que o outro, porque nós não somos mais que o outro. E eu estou falando do amor que muitos falam, que representam, que seguem este cara, um tal de Jesus Cristo. Eu estou falando nesse amor que ele explicou e exemplificou lá no Evangelho, e que você pode ver também a exemplificação desse amor pelos seus seguidores iniciais, os apóstolos, lá nos Atos dos Apóstolos. Está tudo lá, está lá registrado. E quando Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, e que ele fala sobre o amor, é deste amor que eu estou falando, deste amor cantado em verso pelo nosso saudoso Renato Russo, lá na Legião Urbana. Este é o amor que eu estou falando. E quando, genialmente ele junta o Paulo com Camões para dizer o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria e nada serei. Eu estou falando nesse sentimento de amor que realmente gera solidariedade. Não essa solidariedade destes que querem aparecer na hora da tragédia e se pintarem de bonzinhos ou boazinhas. Eu estou falando
da verdadeira bondade, da essência. Hoje o que falta no Rio Grande do Sul e no Brasil é sermos de fato essencialmente aquilo que nós dizemos ser. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu vejo o Internacional, que foi tão atingido quanto o Grêmio, negar ao Grêmio a possibilidade de jogar em Porto Alegre, simplesmente porque talvez tenha uma picuinha de algo lá de trás, o mesmo Internacional que com algumas figuras fizeram um discurso antirracista, e um discurso antirracista que é muito importante, o discurso antirracista, mas que se valeram inclusive, né, do oportunismo para tentar colocar a pecha preconceituosa em cima de quem não é, de racista, para uma torcida que não é racista, porque se existem racistas na torcida do Grêmio, existem também homofóbicos na torcida do Internacional. E eu nunca disse que a torcida do Internacional, por inteira, é homofóbica. Mas esses mesmos que fizeram isto são aqueles que talvez hoje estão aplaudindo a linda ideia do Internacional negar, mesmo que seja por aluguel, um espaço que ele poderia ceder. Cadê a solidariedade do Inter com o seu rival? Zero. E então, meus caros, nós não aprendemos nada. Que lição nós estamos dando? Que nós temos que ser individualistas. Que nós falamos em coisas bonitas, mas a prática ela não importa. O que importa é falar bonito. E falar bonito não requer que sejamos bons na prática, porque nós também poderíamos ter, como muitos, e eu vou falar em nome, não em nome, mas dentro do meu meio religioso, eu vejo muitos espíritas que falam tanto em Jesus, que falam tanto em Cristo, que falam tanto em vida após a morte, em espiritualidade, e que dizem assim, talvez de uma forma até cínica para si próprios, não para os outros: a gente vai evoluir na próxima encarnação. Não se deram conta, e talvez nós não aprendemos, que as coisas não devem ser deixadas para a próxima encarnação. Se você acredita ou não estou nem entrando nesse mérito. Mas se você acredita em próxima encarnação, eu vou ser bem sincero, eu acredito. Mas eu digo uma coisa: eu não quero deixar outras coisas para a próxima encarnação. Eu já tenho muitas outras que eu estou deixando. Mas esta eu não quero deixar. Porque chega de 21 séculos em que a gente não aprendeu nada. Parece que não aprendemos nada. Sabe por quê? Porque continuamos mentindo para nós mesmos. E este vídeo não é para esse que vos fala se colocar acima do bem e do mal, como muitos fazem por aí, porque esse papel também não sirvo. Eu não quero ser esse papel de ser o chacal, o julgador dos outros, apontar o dedo para o outro e esquecer que também eu tenho minha contribuição nesta porcaria toda que nós formamos. É preciso olhar para dentro da gente e dizer para nós mesmos, dizer não para nós mesmos. A salvação se dá talvez quando a gente começa a olhar para dentro da gente e cobrar da gente aquilo que nós temos que fazer. A cidadania tão propagada na nossa Constituição, ela é exercida quando nós sabemos os nossos deveres de fato. E aí, cumprindo os nossos deveres, nós teremos legitimidade para, de fato, cobrarmos e reivindicarmos um mundo melhor. Caso contrário, são mais palavras ao vento e mais discursos vazios. E eu acho que, sinceramente, o mundo não precisa mais de discursos hipócritas, porque eles já estão aí. Já temos em excesso. Chega de hipocrisia, chega de pensarmos numa camiseta roxa e no outro dia negarmos a mão, negarmos para o outro, simplesmente porque nós temos uma rivalidade que poderia nos levar para cima e que faça com que o Rio Grande do Sul seja cada vez mais baixo. E eu vou dizer uma coisa: eu entendo muito bem quando muitos dos nossos irmãos brasileiros de outros estados rejeitam o povo gaúcho, porque muitos gaúchos, infelizmente,
agem da mesma forma tacanha, individualista, como muitos estão fazendo, travestidos com as cores do Internacional. E talvez outros, travestidos de azul, preto e branco, também pensem da mesma maneira que os que estão fazendo agora. A gente precisa olhar para dentro da gente. O Rio Grande do Sul, infelizmente, se tornou pequeno.